Beleza. Gravando. Vamos começar então. Vou deixar o chat aberto aqui também. Quem quiser participar pelo chat, né? Não tiver o microfone. Questão número 1, gente. Por qual motivo os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica através deles? Qual que seria, né, esse motivo principal aí? Que os condutores conseguem fazer essa condução, né, da corrente elétrica. Quem quiser responder aí, pode abrir o microfone, pode dar a sua resposta, tá? Questão número 1 aí. Alguém fez? Alguém quer? É porque eles têm elétrons livres na camada de valência. Isso, exatamente, né? Uma grande quantidade de elétrons livres. Os melhores condutores têm mais elétrons livres do que os outros que são menos, né? Quanto melhor a condução do material, mais elétrons livres ele tem. Como ele tem elétrons livres, aí ele causa aquela diferença de potencial, né? O DDP, não é isso? E essa diferença de potencial faz com que a corrente se movimente através dos elétrons livres. Certíssima resposta aí. Beleza? É por esse motivo aí. Alguma dúvida, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ô Davi, é o André, boa noite. Fala a Boa respeito noite. Fala a diferença de grandeza de novo, só para me anotar aqui, porque eu também não fiz a questão. Aí só para me anotar aqui. A questão? Isso. Tá. É devido à quantidade de elétrons livres. Tá? Todo condutor, quanto melhor ele é, mais elétrons livres ele tem. Né? Principalmente os metais. Elétrons livres. Beleza, obrigado. Tá? Aí causa o quê? Causa a DDP, que é a diferença de potencial. Devido à diferença de potencial, faz com que a corrente se movimente, se conduza. Não, bacana, Beleza? diferença de potencial. Beleza, obrigado. Vamos lá, segunda questão. Qual que é a diferença entre condutor e isolador? Você tá fácil, hein? Condutor isolador é aquele que não conduz Isso, eletricidade. Isso. O isolador ele tem a condução nula, né? Justamente. E o condutor? O condutor tem viabilidade de material que atende a demanda da eletricidade, como metal, cobre e variantes. Isso, aí ele vai fazer a condução, é um condutor de eletricidade, né? Igual nós respondemos na questão acima, ele vai ter a quantidade dos elétrons livres, né? Para fazer a condução. Isso aí. Então, o condutor é o que conduz a eletricidade e o isolador é aquele que isola, né? Ele tem nula a condição de conduzir a eletricidade. Bacana? Questão número 3, gente. Qual desses materiais abaixo são condutores de eletricidade? A sucupira é? Não. Não, né? Sucupira é madeira, né, gente? Madeira, ela é um isolante, na verdade. O aço. Correto. O aço é condutor. O aço é condutor. A borracha é? Não. Isolante. Isolante também, né? Opa, marquei errado. O plástico? Isolante. Isolante também. Opa. O alumínio, professor. O alumínio é condutor. O alumínio é condutor. E o vidro? Com certeza. Vidro é isolante. Vidro isolante também. Então, no caso aqui, a questão número 3... Não fiz o exercício não, mas... Teria acertado. Estou presente na aula, tá? Tá? Eu não fiz exercício não, mas estou presente. Beleza, bacana. Então, nós temos o aço e o alumínio só nessa questão aí, né? Como justamente. Só os dois são condutores. Isolantes.
Bacana. Para a questão número 4 agora, né? Qual é a diferença entre fio elétrico e cabo elétrico? O O fio cabo, elétrico, o fio posso... elétrico é o mais grosso, né? E o cabo elétrico é o... Não. Ô, professor, seu Davi, posso tentar especificar essa situação? Pode? O fio elétrico é um condutor rígido que mantém um padrão de um fio só, que ele é grosso e não dá para dobrar facilmente para movimentar dentro de um componente eletrônico. E o rígido, ele é variado, são vários fios, correto? O cabo, né? É, o cabo. Isso. Aí o cabo Aí são você vários pode usar fios. o cabo, e você vai enxergar em várias questões. Mas o fio é muito usado em condição de obra. Como eu já Isso. trabalhei, então tenho experiência com isso. Você vai pegar um Certíssimo. fio de obra aí, você não vai conseguir dobrar ele e passar ele dentro de uma mangueira isolante dentro das paredes, entendeu? Uhum. Certíssimo. E o Tá mais ou cabo menos? é o... Tá no padrão? Tá certíssimo. Filho da puta, você acabou com minha aula. O cabo ele tem uma Ó. quantidade de fios pequenos, né? Fios finos, e o que torna ele flexível, né, gente? E ele é usado para eletroeletrônicos mesmo, no caso do cabo, né? E o fio é o que o Itamar falou aí, certíssimo. Tá? Alguém mais quer completar alguma coisa? Todo mundo concorda? Tranquilo, então? Então vamos dar sequência. Se alguém quiser anotar alguma coisa aí que perdeu, só falar. Igual o Adriano falou agora há pouco aí, tá, gente? Só falar aí que a gente repete aí para anotação. A questão número 5, ela pede para fazer uma pesquisa, né? Para a gente falar aqui em aula, né? Que é justamente a respeito dos cabos e fios elétricos, né? Que acabamos de responder na questão acima. Mas o principal que é para debater é a questão do fase, neutro e terra. São fios conhecidos, principalmente na área elétrica, né, pelos eletricistas. É só para a gente ter uma noção, né, não é nada aprofundado para a gente, mas para a gente saber o que é cada um deles, tá? E padrão de cores, né? Normalmente, como que se segue esse padrão de cores? Tudo é padronizado pela BNT, né? E deve ser seguido essas normas para construção, né, principalmente. Ok? Alguém quer falar aí? Fase, neutro e terra. Qual que é o significado dessas nomenclaturas aí? Fase, neutro e terra. Ninguém? O professor, você está falando as cores, padrões? Não, a princípio só o fase, neutro e terra, né? Qual que é o significado desses nomes aí em relação aos cabos, né? Isso é um padrão, gente, das concessionárias de energia, né? Padrão ABNT. No caso em Minas Gerais, a CEMIG, ela tem que seguir esse padrão, né? Tanto que nas nossas casas, chega lá no padrão fora da casa, chega lá os cabos, chega 2 cabos, não é isso? E um é chamado de fase e o outro é chamado de neutro. Ok? No caso da CEMIG, como a maioria delas, né? O fase é o cabo que vem a corrente elétrica, né? Propriamente dita, no cabo fase, Positivo tá? ou negativo? Isso. E o neutro é como se fosse um aterramento da CEMIG, tá, gente? Na verdade, ela vem como um cabo de fuga, né? Ela tem uma tensão muito baixa, que é justamente a
a tensão de fuga que ocorre do fase, para não dar sobrecarga, para não dar nenhum problema. Tá? Tanto que o neutro ele está vindo diretamente do padrão da CEMIG, e o padrão ele está aterrado. Né? O padrão da CEMIG tem um aterramento. Ok? O que acontece? Deveria ter um terceiro fio, né, que é o terra. Só que, como eu falei para vocês, esse neutro, que é um cabo de fuga, ele tem que estar zerado, na verdade. Só que ele nunca está zerado porque ele tem uma pequena quantidade de tensão de fuga do fase. Né? E o neutro, ele está naquele poste da CEMIG, aquele padrão nosso da CEMIG, e esse padrão está aterrado. Dessa forma, a CEMIG não usa o terceiro cabo, que seria o cabo terra. Ok? O cabo terra seria um cabo que a gente iria levar ele diretamente para a terra. Né? No caso da CEMIG, não há necessidade devido a esse neutro estar ligado ao padrão e o padrão está já aterrado direto. Aí eles não utilizam esse terra, né, de aterramento. Mas vamos dar um exemplo de vocês montarem um comércio para vocês, principalmente de manutenção, né, que vai ter muita uso de eletricidade, uso de equipamentos, né? E aí vocês podem, por exemplo, usar um terceiro fio, né? Um terceiro fio na tomada de vocês, e esse terceiro fio, ele simplesmente sair uma haste de metal mesmo, aqueles ferros de construção, pode ser até mais grosso, ela ser amarrada nessa haste, e essa haste afincada mesmo, de preferência o máximo possível. Tem um padrão, se eu não me engano, são 4 metros abaixo da terra, e esse aí é um aterramento propriamente dito. Ok? Então, quanto melhor a gente trabalhar com essa ideia de aterramento, né, mais seguro é para todo mundo, né? Questão de acidente, questão de problema com equipamentos, né? Então, funciona dessa forma. Então, por isso que vocês, muitas das vezes, por isso que o que eu expliquei aí, que muitas das vezes, em residências, vocês acabam não encontrando esse terceiro cabo, né, naquele furo do meio da tomada, porque a CEMIG trabalha dessa forma, né? Mas tem muitas empresas que, além de saber disso, né, em relação ao cabo neutro, né, faz o aterramento também, né? Eu chamo um eletricista para fazer o aterramento, fazer com que esse terceiro cabo, no terceiro furo lá, do furo do meio da tomada, ele seja um cabo que seja ligado a uma haste aterrada mesmo, né? Aí é mais segurança ainda, tá bom? Deu para entender aí cada um deles? O fase, o neutro e o terra? Deu. E a questão das cores? Alguém poderia falar aí? Tem um padrão de cores? Pelo que eu conheço, mais ou menos, de elétrica, né? Não conheço muito de eletrônica. O azul é positivo, um marronzinho negativo, o verde é terra, né? Isso, o terra, Mais o ou menos verde isso? sempre vai ser terra. É, correto. Geralmente tem uma lista amarela ainda no meio para O azul melhor. não é fase, não. Olha, as cores O azul é neutro. Isso. As cores mais predominantes, mais fortes, né? Costumam ser fase, né? Vermelho e preto. O vermelho, ok? Preto. O preto, às vezes, pode ser que seja. E o neutro, geralmente, é o azul claro, é o amarelo. Tá? As cores mais fracas costumam ser o neutro. Ô, professor, tem muita gente que usa invertido aí para não só ele saber mexer na obra também. Tem mesmo. Você vai ter mesmo. Com certeza. Beleza, então, gente? Deu para esclarecer um pouco aí essa questão número 5 aí? Deu. Então, vamos lá para a sequência.
a questão número 6 agora. O que você entender? Essa questão é muito importante, tá, gente? Para deixar bem claro, para tirar as dúvidas, bom vocês anotarem, porque fala sobre as 3 grandezas elétricas que vocês aprenderam até agora, e essa questão pergunta para vocês para especificar a diferença, o que vocês entenderam da diferença de cada uma, né? O que é a corrente para vocês, o que é a tensão e o que é a resistência, né? Vamos começar pela resistência, que ela é diferente totalmente das outras duas. O que vocês entenderam sobre resistência elétrica? A resistência é tipo componente que comporta, segura a utilização da energia lá, ó, o máximo possível para ela não passar. Isso, a resistência, ela é Tipo uma... um chuveiro, um ebolidor, né? Isso, ela é uma grandeza que se opõe à passagem de energia elétrica, de corrente elétrica, né? A atividade dela é essa, é a característica de se opor à passagem da corrente. Então, toda corrente, toda tensão que passa por um determinado material, seja ele bom condutor, seja ele médio, seja ele nula, todos eles têm a resistência, tá? É a natureza de se opor à passagem da corrente. Aí aqueles que são nulo, que é isolante, eles se opõem totalmente. A resistência deles é 100%, correto? Aí aqueles que têm baixa, ele consegue se opor, ele consegue diminuir uma grande quantidade da força, da tensão e da corrente, mas ainda passa um pouco. E aquele que tem baixa, ele só faz perder um pouco, pouca coisa, mas a maior quantidade da corrente e da tensão passa, né? Então resistência é isso. E o que a resistência consegue fazer com a corrente e a tensão que não passa pelo material, ela consegue transformar em quê? Transforma em calor. Beleza? Aquela quantidade de corrente e tensão que se perde, ela se perde em forma de calor. Né? Aquele aquecimento que é o efeito Joule, né? Beleza? Isso aí é a resistência. Então, a resistência é a natureza de se opor à passagem de corrente e tensão elétrica. Beleza? Agora vamos para corrente elétrica, né? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a movimentação de energia elétrica? A corrente elétrica é a movimentação, né? Movimentação e a intensidade, né? Aquele fluxo. A intensidade, o fluxo de energia. Isso. Né? Além de ser a energia elétrica em movimento, né? Igual acho que foi o André que respondeu aí. Justo. Além de ser a quantidade, além de ser a energia elétrica em movimento, a gente mede também o quê? A quantidade de corrente, né? A intensidade, o fluxo da quantidade de corrente naquele instante. Beleza? Isso é a corrente elétrica. É o fluxo. Por favor, professor. É o fluxo e intensidade de corrente em movimento. Isso aí é o resumo. A gente pode imaginar lá o cano de água, né? Quanto maior o cano, mais água ela passa. Quanto menor o cano, vai passar a mesma quantidade de água, só que numa menor intensidade. Vai passando aos poucos. É a mesma coisa da corrente, né? A corrente é isso. Corrente elétrica é a energia elétrica em movimento, mas é o fluxo, né? E a intensidade dela também. Ok? Agora, a tensão elétrica. O que seria a tensão elétrica?
A tensão elétrica não Tensão é... é onde você, pelo menos, tenta modificar, não é colocar números, né? E especificar cada nome para cada tensão, para cada parte da eletricidade, não? Professor, a tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons. Isso, exatamente. Resposta exata. É a força que impulsiona, né? Que empurra os elétrons. Tensão elétrica é isso, é a força. A força que dá a impulsão aos elétrons. Beleza? Então é isso aí que a gente tem que destacar bem, que corrente elétrica acaba confundindo a gente com a tensão elétrica. A corrente é a intensidade